Deus abençoe cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo, que está acompanhando esse canal. Inscreva-se, compartilhem a Santa Palavra do Senhor. O canal Lançando a Semente tem esse propósito, tem esse objetivo de apresentar o Evangelho, de forma clara, de forma genuína, levantando questões, mas sempre fundamentado e doutrinado na nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Capítulo 11, versículo 1. É uma passagem bem rápida que eu venho trazer uma reflexão a respeito das características de uma fé inabalável. Vamos estudar a Santa Palavra de Deus? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui só, meus amados. Graças a Deus, o Senhor vai nos dizer aqui no livro de Hebreus, do capítulo 11, a partir do versículo 1, vai citar, vai mostrar para o povo de Deus exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, o exemplo de fé de Abraão, o exemplo de fé de Moisés, o exemplo de fé desses patriarcas, o exemplo de fé do povo que entrou em Canaã, encabeçado por Josué, o exemplo de fé de muitos outros servos de Deus. Primeiramente, aqui eu quero dizer que esse vídeo é firmado e fundamentado na Palavra de Deus. Nós aqui temos o compromisso de sempre apresentar a Palavra de Deus. Então, nós vamos aqui apresentar características de uma fé inabalável. Aqui, o primeiro versículo já expressa bem o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui eu vou dar algumas características de uma fé inabalável. O que é uma fé? Existem dois tipos de fé. Existe aquela fé salvífica, aquela fé que você recebe o Senhor Jesus e caminha com Ele em direção à salvação, em obediência, santidade, comunhão com Ele, e aquela fé que é uma fé de momento, que é uma fé que você expressou sua fé, Deus realizou, mas você infelizmente não continuou no caminho do Senhor. Existe essa separação. E aqui nós estamos falando sobre a fé salvífica, a fé que nos leva e nos conduz à salvação, nos conduz à vida eterna, a fé no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício, a fé que Ele é enviado de Deus, a fé nas Escrituras, a fé na redenção pelo sangue de Cristo, na volta de Cristo. Eu vou trazer aqui um rápido panorama do livro de Hebreus, o livro de Hebreus que, como os irmãos sabem, não se tem ao certo quem foi o autor. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem a Priscila, outros atribuem a Áquila, mas a verdade é que, como dizia Orígenes, aquele teólogo dos tempos antigos, só Deus sabe, o autor de Hebreus. A gente não pode afirmar algo que a gente não sabe. A data de escrita foi mais ou menos 67, 69, a Epístola aos Hebreus. O propósito dela é falar para aqueles judeus, que estavam convertidos ao cristianismo, que estavam sofrendo muita perseguição naquela época, a não esmorecer, a não desistir, do testemunho de Cristo, de segui-lo e de continuar com a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de continuar sendo um cristão. Então eu vou apresentar aqui rapidamente características de uma fé inabalável. A primeira característica de uma fé inabalável é um homem de fé põe os propósitos de Deus acima dos seus desejos. A palavra vai citar aqui Abraão, um homem que pôs o propósito de Deus acima dos desejos dele. Abraão tinha vontade muito grande de ter um filho, de deixar uma descendência nessa terra. Acreditou nas promessas do Senhor, mas ao mesmo tempo, como um ser humano, em razão das circunstâncias da idade dele, ele titubeou, teve o filho, o Senhor cumpriu a promessa e o Senhor pediu o filho em sacrifício, o único filho. Está lá em Gênesis 22, Abraão deixou o seu desejo, que era o filho, e foi entregá-lo a Deus.
é uma obediência. Um homem de fé põe esses propósitos de Deus acima dos seus propósitos, acima dos seus desejos, acima do que lhe agrada, e traz a Deus, né? Abraão tinha certeza de que Deus é o Deus provedor. Deus poderia trazer novamente à vida Isaac, né? Isso foi uma prova muito grande de fé, né? A fé de Abraão reconhecida, né? Muito reconhecida na Bíblia, né? Uma fé que não media esforços, que saiu da terra dele, foi caminhando, foi peregrinando, né? Montando tendas, né? E com muita certeza daquilo que Deus tinha proposto para ele, com muita fé, né? Certeza das coisas que se esperam. Deus prometia a Abraão, né? A descendência, né? Deus prometia que a descendência de Abraão seria maior do que maior quantidade, maior do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Ele continuava crendo, apesar de não estar vendo. Essa é um fundamento da fé. Você vê, você crê sem estar vendo ainda, né? Por isso que se fala convicção de fatos que se não vê. Você está convicto daquilo, sabendo que Deus é galardoador, né? Uma segunda característica de uma fé inabalável é uma pessoa de fé não se importa com as críticas alheias, mas permanece no seu propósito e persiste. Temos como exemplo Noé na construção da arca, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 22, a qual Deus o chamou, porque ele era um servo de Deus. Em meio àquela geração perversa a qual ele estava vivendo, ele era um servo de Deus. E mesmo diante de todas as adversidades, eu tenho certeza que pessoas acharam que Noé estava louco naquele tempo, né? Noé estava louco de vir um dilúvio, de Deus ter falado com ele, Deus ter explicado para ele que ia acabar tudo, que estava realmente não suportava mais o pecado, a iniquidade daquele povo, né? Mas Noé permaneceu firme, persistindo no seu projeto, na direção que Deus tinha dado para ele. É importante, meus amados, nós continuarmos o nosso foco. Vamos receber críticas, vamos receber setas, né? Vamos receber palavras de desânimo, mas a nossa fé tem que se manter firmada naquele que prometeu e naquele que é fiel para cumprir. A terceira característica de uma fé inabalável é uma pessoa de fé deixa o conforto fácil das coisas do mundo e renuncia aos prazeres aparentes, né? Aos prazeres momentâneos aparentes dessa terra. Vamos citar como exemplo Moisés. Moisés, depois de foi a filha de Faraó, pegou Moisés para criá-lo quando ele era um bebê, e ele 40 anos viveu no palácio de Faraó. Ele viveu ali no palácio, né, junto com a alta monarquia do Egito, né? Viveu com os nobres do Egito, aprendeu a ciência dos egípcios, não tinha falta de alimento, não tinha falta de nada, até porque o Egito era a maior nação do mundo naquela época. Mas ele preferiu obedecer ao Senhor, sofrer, passar fome, fugir, viver no deserto, né? Ser perseguido pelos próprios do seu povo, né? Ver os próprios do seu povo atingirem palavras negativas contra ele. Mas ele preferiu isso, por obediência a Deus. Ele preferiu sofrer, fazendo o que era certo, obedecendo ao Senhor, do que ter prazeres momentâneos e não estar no centro da vontade de Deus. Isso é uma característica de uma pessoa de fé. Renuncia ao que parece ser confortável, renuncia ao que parece ser bom para a sua carne, para seguir os propósitos do Senhor, né? Agora vamos para a quarta característica de uma pessoa com uma fé inabalável. Uma pessoa de fé reconhece sua dependência de Deus e sua incapacidade de resolver seus problemas sozinho. Vamos citar um exemplo de uma pessoa que reconheceu que não podia mais, que a situação que ela estava não dava mais para ela continuar. Só Deus poderia resolver essa situação. Vamos citar um exemplo simples, está lá no Novo Testamento, capítulo 8, versículos 5 ao 13, o centurião. O centurião chegou para Jesus e ele, com a autoridade que ele tinha sobre os seus soldados, ele falou: Senhor, eu sou sujeito a autoridades, né? E envio os meus soldados para determinados lugares, vão, os meus servos vão e voltam, né? Mas ele sabia que aquela autoridade dele era menor, era muito pequena, perto da autoridade que o Senhor tinha de mudar aquela situação do servo dele enfermo. Ele não podia fazer nada, ele estava de mãos atadas,
né? Ele reconheceu que era dependente de Jesus e Jesus o curou. E o Jesus, inclusive, elogiou a fé desse centurião em Cafarnaum, né? Vamos ao quinto e último característica. Tem muitas características de uma pessoa com a fé inabalável, mas o nosso tempo também aqui é pouco, né? Em breve vamos fazer outro vídeo sobre a fé, né? A quinta característica: uma pessoa de fé glorifica a Deus em qualquer circunstância, sabendo que Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Um exemplo bíblico: Jó. Jó, quando perdeu todas as suas coisas, ali no primeiro capítulo, no versículo 21, ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu posso voltar. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? E quando a esposa dele vai dizer lá no capítulo 2, versículo 9 e 10, amaldiçoa seu Deus e morre, ele fala como qualquer louca. Recebemos todo o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal? Então Jó sabia que Deus era soberano e, acima de tudo, o nome dele tinha que ser glorificado. Então é isso, meus amados. Vivamos uma vida de acordo com o que a Escritura tem proposto em relação à fé, né? Temos que crer que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Temos que crer, temos que buscar dependência de Deus. Temos que nos abster das coisas que o mundo tem nos dado. Temos que renunciar a esses prazeres momentâneos. Temos que estar no centro da vontade de Deus. Temos que deixar Ele agir na nossa vida. Temos que dar essa liberdade para que o Senhor tome o caminho de nossa vida, para que o Senhor tome a direção da nossa vida, né? Que Deus os abençoe poderosamente. Eu espero que essa palavra tenha abençoado vidas. Eu espero que o Senhor, que o Espírito Santo venha tocar sobre o coração, sobre as almas desses que se encontram quebrantados, de você que se encontra talvez desanimado, você que tem uma vida ministerial e por enquanto não tem visto nada acontecer. Calma, vai passar. Deus há de lhe exaltar, Deus há de lhe exaltar no seu trabalho, Deus há de lhe exaltar nos seus projetos. O que temos que fazer é que pôr na mão dele todas as nossas questões, toda a nossa vida, né? Ali no Salmo 37, versículo 5 vai dizer: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus os abençoe poderosamente. E antes de terminar, meus amados, eu quero indicar um livro, né, que retrata bem uma pessoa de fé. Esse livro aqui, ó, Por Essa Cruz Te Matarei. É um livro do missionário Bruce Olson, e a missão que Deus deu para ele foi ir lá na Venezuela e na Colômbia falar do Evangelho para os índios mochilones, os índios que eram extremamente selvagens e agressivos, mas Deus mandou ele para lá. E ele, depois de muitas afrontas, tribulações, perseguições, glorificou o nome do Senhor nessa missão que Deus deu para ele. Eu indico esse livro, muito bom, antigo já, da editora Vida, Bruce Olson, Por Essa Cruz Te Matarei. E fica por aqui mais esse vídeo, meus amados. Que Deus os abençoe poderosamente nessa semana. Inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam, né? E vamos continuar semeando a boa palavra do Evangelho onde quer que vamos, aonde quer que iremos, vamos pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.